Começando a semana bem, né? De um assunto que tá super. Obrigada, Ju. Um assunto que tá super em alta, né? A Karine já tá aqui. Vou liberar ela aqui. Francisca, minha amiga. Renata. Oi, Oi, Karine. tudo bem? Super pontual, nós duas. Claro, britânicas, né? Tem que ser, né, Karine? Precisa. Que Tudo linda que bem? você está. Eu fiz uma escova. E Ah, meu cabelo, eu tô tomando um remédio, porque o cabelo caiu muito. E aí ele tá nascendo muito espetado, ainda não caiu. Aí eu falei, não, passa um, um trem para ficar para cima, aí ficou bom, né? mas tá bem bonita. Você também. Obrigada. Nós, Obrigada. né? Obrigada. Karine, eu queria te apresentar da forma como eu te conheço, mas eu acho que a apresentação é muito mais você que vai fazer, né? Eu acho que a Karine é uma referência em Goiânia, né? Estou falando da nossa cidade, mas não só em Goiânia, no Brasil todo, em relação à litose, em relação ao mau hálito. Eu sei que você era presidente da sociedade, você ainda é Vice-presidente. vice-presidente da sociedade de halitose, né? Então, Isso, da assim, Associação Brasileira de de Halitose. halitose. E eu tive no passado, eu fiz um curso com a Olivia, né? Olinda? Olinda Tárzia. Então, assim, é Sim. um assunto que me chamou muita atenção, e na época eu falei, eu vou para esse caminho. Mas aí acabou que a dentística me envolveu e eu fui para outro caminho. Mas eu acho que é um assunto que é muito pertinente, né, Karine? Sim. Muitas vezes a gente não sabe como abordar o paciente, não sabe fazer uma boa anamnese, não sabe qual o caminho, né? Então eu percebo que a pandemia nos trouxe uma outra realidade, né? O uso da máscara constante, fica muito tempo em casa, às vezes não escova os dentes bem, não faz uso do raspador de língua. Então, tudo isso pode ter gerado a esse questionamento que o paciente está vindo até nós, dentistas, né? E perguntando, doutora, parece que eu tô com mais mau hálito. Então, eu falei, não, a pessoa certa é a Karine, porque quem tem Que conhecimento bom que você se lembrou de mim. Fico é a feliz. pessoa. E todas as vezes quando eu tenho algum paciente que eu acho que tem redução do fluxo salivar e que merece uma atenção maior, eu realmente passo para você, porque eu acho que a gente tem que ter. A gente não dá conta de fazer tudo, né, Karina? A gente tem limitações. E a partir do momento que você não sabe atuar de forma concreta e não sabe passar exatamente o que tem que ser feito, eu acho que a gente tem que ir para um especialista na Entendi. área. E você, na minha opinião, é a que pode nos ajudar, ajudar quem está nos assistindo, para que tenha uma outra visão sobre o assunto. Mas se você pudesse apresentar com mais detalhes sobre o seu caminhar até aqui, como que você foi para essa área, né? Tá. Paula, primeiro eu quero pedir para os nossos colegas que estão assistindo para mandar aviãozinho aí embaixo para todo mundo, para os colegas, pra, de repente algum paciente que também queira assistir, ótimo, né? Sem problema, porque normalmente eu gosto de me comunicar numa linguagem mais ou menos que o não profissional consiga entender também. Uhum. Vou falar um pouquinho de mim, né? Você já falou, eu sou daqui de Goiânia também, né? Assim como você, estou atuando na área de halitose já há quase 10 anos, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. E aí, desse tempo todo de estudo, você mesma já sabe que envolve muitas outras coisas além do hálito, envolve saliva, né? Então, é por isso que de vez em quando você está lá me encaminhando os pacientes, né? Karine, preciso dessa ajuda nessa situação. Eu formei em Uberaba, 16 anos, eu especializei em prótese, estudei resinas lá com FAO, depois eu fui estudar saliva, depois que eu fui estudar halitose, e aí uma coisa vai puxando a outra, você vai para laser terapia, então você passa a cuidar muito de prevenção também, assim como você, a sua equipe, a clínica de vocês, né, Paula? Vocês, assim, têm uma equipe
né, entre você, seus irmãos, sua mãe, uma equipe que não cuida só de reabilitação, mas cuida principalmente da prevenção, em saber manter, né, em preservar aquilo que já foi realizado e até evitar problemas futuros, né? E então eu estou aqui hoje para a gente dividir um pouquinho, né, do que eu sei, responder as perguntas aí que a gente já tem, tá? E vai ser uma noite bem gostosa, bem agradável. Na verdade, assim, algumas pessoas me mandaram perguntas e outras vieram de dúvidas minhas mesmo. Eu gosto de fazer pequenas perguntas até para te dar a oportunidade de brilhar e mostrar tudo que você sabe, né? Porque a gente está aqui para somar, né, Karine? Eu acho que Sim. essas lives é mais transmitir o que a gente teve a oportunidade. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu acho que nós somos privilegiadas, né? Sim, não são todas as pessoas que têm família, oportunidades, condição financeira de chegar aonde nós chegamos. Então, eu acho que como parte da sociedade, eu acho que a gente tem que transferir isso do jeito que nós estamos fazendo, né? Sim. De forma gratuita, de forma leve, de forma que seja prazeroso para nós e prazeroso para quem está aqui conosco. Sim, com certeza. O que eu vejo, isso está certo mesmo? O uso de máscara na pandemia realmente aumentou essa litose ou é coisa da cabeça das pessoas? O que você vê sobre isso? Eu acho que pode ter aumentado a queixa, né? E sempre tem uma brincadeira de mau gosto, que às vezes fala, né? A pessoa que já tinha o mau hálito, agora ela está sofrendo, né? Porque ela não sabia, agora ela está sofrendo porque as pessoas acreditam que mau hálito é porque a pessoa não cuida, não higieniza, não vai ao consultório do cirurgião dentista, que tem um desleixo em geral. E não é isso. O que a gente vê são casos de pessoas que, por exemplo, às vezes se preocupam em excesso, no caso dos pacientes que têm halitose subclínica, o mau hálito que não tem a percepção pelo examinador, pelos aparelhos que a gente faz a aferição, mas que ele sente o odor ruim, ele sente um gosto ruim na boca, e muitas vezes aquilo não é percebido pela gente. Então, essas pessoas, sim, Paula, elas se preocupam assim, extremamente com higiene. A gente sabe que essas pessoas que escovam demais os dentes, limpam demais a língua, que chega a ferir, que chega a desgastar materiais odontológicos, né? A gente tem essa preocupação. Então, assim, não que a pessoa, de repente, ela não tem sentido. É muito difícil nós mesmos, né, percebermos o nosso odor, né? Nosso olfato, ele se acostuma. Tem certeza que você passou um maravilhoso perfume aí, agora provavelmente já não está mais sentindo. Se é um perfume que você já usa há um certo tempo, né? Então, não é que a máscara promove o mau hálito. É claro, quando a gente está de máscara, por exemplo, eu saio de casa, de carro, já saio do meu apartamento já de máscara, e aí se eu dentro do carro eu não tiro máscara, aí a gente já chega no consultório, já troca de tecido, não é? Então, assim, a gente com certeza está ingerindo menos água, às vezes não tem como comer alguma coisa, né? Então, assim, quanto menos a gente mastiga, menos saliva a gente vai ter para fazer a lavagem da boca, para eliminar, né, depurar aquelas bactérias, alguns resíduos alimentares que possam ter ficado, descamação da boca, que é uma coisa muito constante que acontece, né, o tempo inteiro. Então, eu não acho que aumentou. Só, às vezes, a pessoa realmente, esses dias foi um casal no consultório, foi um casal e eu perguntei para ele se ele sentia antes, porque a queixa era da esposa. E ele me disse que agora que ele começou a usar máscara, que ele estava sentindo. Então, pode ser que, né, que estando sufocado lá dentro, né, as pessoas não têm o hábito de usar máscaras, né? A gente não, a gente já está lá acostumado já a trabalhar de máscara o dia inteiro. Ontem, em uma live com outra colega da periodontia, eu estava contando. Quando eu começo de profissão, aquele atendimento, aquela correria, encaixa paciente, você está lá ainda na escola, né? Você saiu da escola, mas a escola é depois que a gente forma, não é isso? E praticando, colocando a mão na massa mesmo. E aí eu ficava, vamos supor, 4, 5 horas sem comer, e aí o gosto ruim vinha porque não tomava água.
não estava lá 1 hora grande de jejum. Então, assim, tinha alteração de gosto, igual tenho hoje também, se eu ficar 4, 5 horas, mas nem sempre essa alteração quer dizer que eu estou com mau hálito. Só que eu tinha insegurança, às vezes, de tirar, na hora que fosse tirar a máscara, né, para dispensar o paciente, do meu hálito estar alterado, né? E como que uma cirurgia dentista vai ter mau hálito? Não pode, né? Ou seja, por causa desse pensamento errôneo que o mau hálito vem da boca, né? Como é que se diz? Da falta de higiene. Então, eu tinha essa preocupação, assim como todo mundo tem, né? Então, na verdade, assim, essa sua introdução aí, primeiro, geralmente a pessoa não sente, né, que ela está com mau hálito. Geralmente quem sente é a pessoa que convive com ela. E nem sempre a pessoa que convive tem intimidade, né, para dizer, olha, você está com mau hálito. Como que é isso? Como chegar até uma pessoa? Qual é, já que você tem uma experiência grande, como chegar para essa pessoa e falar, olha, você procura um profissional? Como a gente introduz esse assunto que está com mau hálito? Mesmo tendo intimidade, eu acho que é difícil, né? Sim, não é uma tarefa fácil, né? Vamos concordar que não é agradável você comunicar, porque outra pessoa pode achar que você está de brincadeira ou está querendo desfazer dela, diminuir aquela pessoa. Mas a gente tem que avisar. É igual, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa com os dentes sujos de batom, eu aviso. Se eu ver com a barbilha aberta, eu vou avisar. E se eu ver com mau hálito, eu preciso de comunicar também. É claro, você tem que ser sensato, Sutil. falar discreto, né? Sutil. Tem que ter a sutileza para comunicar. E falar que existem profissionais que tratam do assunto, porque normalmente as pessoas confundem muito. Acham que ou por falta de higiene ou porque tem algum problema do estômago. E às vezes, quando você comunica para outra pessoa, você tá falando, aí ela fala assim, não, é porque hoje não comi nada, é porque eu tô com problema de estômago, né? Então, assim, tem que ser delicado, tem que comunicar. Aí ela liga o alerta. Se ela quiser, ela vai... Opa, eu preciso de tratamento. Ela vai buscar tratamento. Karine, e esse momento que a gente está vivendo, está todo mundo muito mais estressado, né? Porque é uma situação nova, claro, já tem 3 meses, mas a gente fica preocupado com a questão financeira, os funcionários, como que vai ser tudo isso, o paciente que tem que voltar e se sentir seguro, confiante. E eu acho que o dentista, e aqui a gente está aqui para enaltecer também a nossa profissão, eu acho que o dentista sempre foi muito cuidadoso, sempre. Talvez uma das profissões que mais tem essa questão de biossegurança. E agora mais ainda. Então, assim, eu acho que nós estamos preparados para atender os pacientes e para voltar ao normal. Mas o que eu vejo é que as pessoas, esse estresse tem gerado, eu falo por mim, mais apertamento, mais parafunção, redução do fluxo salivar. Essa redução do fluxo salivar pode estar ligada a algum ansiolítico e isso pode gerar um mau hálito, ou esse apertamento pode também gerar essa redução. Porque essa introdução sua, você foi muito clara. Se eu tenho redução de saliva, eu posso ter um mau hálito. Sim. E essa redução, a minha pergunta é, essa redução de saliva pode vir pela parafunção e pode vir por um ansiolítico ou não tem nada a ver? Pode, principalmente pelos quadros de estresse e de ansiedade. Você que trabalha com reabilitação, você vê chega mais no consultório. São dentes desgastados, materiais fraturados, né? Então, a gente pacientes com queixa, né? Então, assim, você está falando, eu faço parafunção às vezes, eu também faço, para quem às vezes é de fora, que não é cirurgião dentista, está escutando, parafunção que eu e Paulo estamos falando é o ato de apertar os dentes, ou às vezes de ranger os dentes. Tudo que, por exemplo, assim, às vezes a gente está na academia para pegar um peso, aí desconta nos dentes, está no momento de tensão no consultório ou na vida no dia a dia, aperta os dentes. E isso o que que faz? Uma compressão de glândula parótida, né? Que é essa glândula que libera. Só que essa saliva de parótida, Paula, ela está mais presente quando a gente está mastigando.
Mas mesmo assim, um músculo, né, um masseter muito volumoso, muito hipertrofiado, ele pode sim fazer a compressão da parótida e a gente tem uma redução desse fluxo. Ansiolíticos e medicações em geral, quase todos, tirando os analgésicos e anti-inflamatórios, até antibióticos, todos. Se a gente pegar a bula, a maioria deles fala que promove boca seca, né? Ou xerostomia, que é o termo que eles usam normalmente. Então, Não tem a ver, né? Sim, quadro de estresse, ele influencia muito. Inclusive, tem um estudo, eu esqueci agora de quem que é o estudo, mas é daqui, nossa, é daqui do Brasil, que pegaram um grupo de acadêmicos e viram que o estresse foi capaz de promover a mudança da flora microbiana bucal daqueles estudantes. Que época de prova tinha essa mudança, e que na litose, as bactérias da litose, elas são bactérias anaeróbias, né? Gram-negativas. E no caso aí, eles viram nesse estudo que teve uma predominância da bactéria gram-positiva, que assim, a gente está vendo cada vez mais a introdução dessa bactéria. Então, olha só, o estresse gerado nessas pessoas que fez uma mudança que causou uma litose. Não talvez uma litose que a gente considere como uma litose contínua, mas talvez uma litose intermitente, que ela vai e volta, que ela oscila durante o período do dia, certo? Então, a gente tem esse fator tem a ver, né? Sim, da redução do fluxo salivar, que aí reduz a lavagem da boca em geral, eu falo de amígdala, de língua, de dentes, pode até ocasionar gengivites, evoluir para uma doença periodontal também, a ausência, o aumento de cárie, de outras doenças bucais, a deposição da biofilme, daquela plaquinha lá no fundo da língua, né, lá na parte mais posterior mesmo, lá no V lingual ou um pouquinho após o V lingual. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que você, como professora, como né, pesquisadora da área da odontologia, que você cuida muito bem de seus pacientes, que tem certeza que você não avalia só dente e estrutura dental. Você está lá avaliando mucosas, periodonto, você avalia língua. Mas a gente tem que saber reconhecer, igual você disse, né? Às vezes eu preciso da ajuda da Karine para ela tirar essa paciente dessa condição de saúde bucal que ela está no momento, para a gente ter sucesso, porque um paciente que está com a boca extremamente seca, ele não vai ter nem qualidade de vida, né? É verdade. Karine, então assim, a gente está com muitas pessoas de Brasília aí, o Cássio, a Débora, muita gente nos prestigiando. E se alguém tiver dúvida, não colocou lá no Stories, pode colocar aqui, que a gente vai respondendo, né, Karine? Sim. Karine, então a redução do fluxo salivar pode ser um dos motivos. E é um dos principais. É um dos principais. Em casa, a gente perdeu a rotina, né? Aquela rotina. Acorda, vai para academia, volta, acorda, escova os dentes, toda aquela logística que a gente já está acostumado. Sim. E eu vejo muito pelos meus filhos, né? Às vezes acorda, estão em isolamento tem muito tempo, não escova os dentes, se mantém sem escovar os dentes, não usa o fio dental, e aí eu sento na mesa e falo, você escovou os dentes? Porque eu senti um mau hálito. Então, assim, o mau hálito, ele não é só da redução salivar pelo estresse. A minha mãe tá aí te prestigiando, a Karine. Olha que honra, né? Já ia falar dela, falar assim, gente, os netos da Luciene, né? Não estão passando fio dental. Pode ser, por exemplo, quando a pessoa não usa o fio dental, porque ela vai ter a deposição de alimento, quando ela não escova os 3 vezes ao dia que tem que escovar, quando ela não raspa a língua. Então, assim, a higienização, que é de forma rotineira, ela pode sim causar um mau hálito, né, Karine? Sim, com certeza. O acúmulo de placa de biofilme sobre estrutura dental ou sobre língua é bem intenso em algumas situações, né? Principalmente agora nessa época de adolescência, né? Esses meninos, normalmente, os seus não, porque eu sei que você cozinha muito bem, né? Uma chefe de cozinha, então come bastante carne, come alimentos mais fibrosos, né? Tem a saladinha, tem tudo preparado bonitinho. Mas a maioria dos adolescentes, por exemplo, só fica em comidas muito macias, né?
Então, não mastiga. Então, assim, não tem aquele contato do alimento com a estrutura, com o dente, para se fazer já uma descontaminação, né? Já se mandar embora um pouco desses micro-organismos do biofilme. Então, a língua pode ser um dos motivos. Eu devo fazer a limpeza dessa língua quando, como, em que horário do dia? Tem que fazer todos os dias? Como funciona isso? Tá. Por exemplo, quando, igual no seu caso aí, se realmente os meninos estão tendo alteração do hálito, eu recomendo que se faça a limpeza pelo menos 3 vezes ao dia. Se for fazer higienização 3 vezes ao dia, então, primeiro, eu prefiro primeiro que se passe a fita dental. Eu gosto muito de fita, Paula, porque eu acho que a área de contato de fita é maior do que de fio. Então, como é que será que os meninos ou outras pessoas estão entrando só no entra e tira, ou eles estão fazendo o que a gente ensina, de fazer o Czinho, né? Uhum. A gente já começa por aí. Depois a escovação dos dentes. Então, aquela questão que a gente já sabe de escova extra macia, creme dental de qualidade, de preferência pouco, sem lauril sulfato de sódio, que é um detergente que descama muito a boca, que promove irritações da mucosa. E aí, depois da boca limpa, aí se usa o limpador de língua. Então, a gente tem excelentes limpadores no mercado que conseguem ir na parte mais posterior. Pela manhã é um pouco mais difícil, as pessoas normalmente têm ânsia. Então, à tarde, após o almoço, vai estar um pouco mais fácil, à noite, um pouco mais fácil. Tem gente que me fala, Karine, com o limpador me dá muita ânsia, eu prefiro fazer com escova. Pode fazer com escova, mas o limpador ele é mais adequado. Dependendo do tamanho da escova, ela toca no palato, no céu da boca, né? Paulo, eu tô falando das duas, palato de boca para ver, para as outras pessoas entenderem, tá? Se tiver, quem não é cirurgião dentista aí. E aí, então, às vezes dá mais ânsia. Então, assim, mas o que eu falo para o paciente? Enquanto a gente está iniciando o tratamento, que a limpeza deve ser 3 vezes ao dia. Agora, quando já está, o paciente, a pessoa já está equilibrada, que a língua a gente já tem uma saliva de qualidade, de quantidade dentro do ideal, que o periodonto já está legal, que a gente já restabeleceu a saúde bucal, a limpeza de língua, ela deve ser feita quando você acha que ela está precisando. As pessoas têm a impressão que a língua tem que ser rosada ou avermelhada. É muito difícil uma língua rosada ou avermelhada. A maior parte das pessoas tem a língua um pouco esbranquiçada. E sempre vai ter uma camadinha de biofilme, assim como tem sobre o esmalte. O esmalte mesmo, a gente pode fazer profilaxia com pedra pómez, com pasta profilática, com carbeto de silício, com jato de bicarbonato, com o que for. Sempre vai ter uma camada mínima de biofilme, mas vai ter. A gente falar que consegue só se jatear com óxido de alumínio, só né? se for aquela minha paciente, né, Karine? Que escova, que tem 6 escovas e fica 2 horas escovando os dentes. Mas aí, então, nesses casos, então faz-se, quando se precisa, 3 vezes. Senão, eu mesma não limpo minha língua todos os dias. Quando, assim, às vezes eu bebi um pouco mais no dia anterior, ou o refluxo está aumentado, aí sim eu limpo minha língua, entendeu? Karine, então, perguntando aqui, qual é o raspador que você indica? Eu gosto muito do da Edelweiss, que ele parece que tem como se fosse é como se fosse um pentinho, né? A língua da gente tem como se fosse aqueles cabelinhos, né? E que são as papilas. Então, a gente vem de trás para frente, passando a parte do pentinho, aí depois vira, eu chamo de rodinho. Eu falo, primeiro passa a vassourinha, depois você passa o rodinho, né? O pentinho. Por quê? Porque aí vem puxando aquele caldo, aquela sujeira. E a língua é o maior nicho de micro-organismos que a gente tem na boca, né? Pela anatomia que nós temos na língua. É verdade. E a outra pergunta é, quem toma Rocutan, a gente sabe que fica pele seca, tudo isso. Isso é importante avisar que vai ter a redução do fluxo salivar, porque provavelmente vai ter a litose, né? Pode desenvolver a litose, sim. O Rocutan, ele destrói, né? O Rocutan, ele beneficia a pele, né, o rejuvenescimento, no caso, quando usado para rejuvenescimento, só que resseca extremamente. Então, assim, a mucosa fica muito friável, os lábios ficam rachados, sangrantes, então tudo isso.
Para ter a halitose, a gente precisa de matéria orgânica que se deposite sobre a língua, sobre os dentes, e a gente precisa de bactérias. Quando a gente tem um desequilíbrio de uma quantidade elevada de matéria orgânica, que, ou seja, são células escamadas da boca, das mucosas, que se depositam em qualquer parte da boca, e que a gente tem, por exemplo, assim, um aumento, porque aí o número de bactérias, né, que fazem a halitose irá aumentar. Aí a gente tem um prato cheio para se fazer o cheirinho do enxofre, né? Os compostos mal cheirosos. Perguntando, o dental sem flúor é melhor? Para a halitose, o flúor não tem problema nenhum. Eu, particularmente, eu não sou da linha que defende a ausência do flúor. Não tem problema nenhum com flúor. Você até indica. Indico. Principalmente se tiver redução do fluxo, Paula. Aquele caso seu, daquela paciente que escova muito, ela precisa da proteção do flúor também. Uhum. Porque senão aí que vai ter cárie mesmo, né? Sim. Como tirar... Não entendi a pergunta. No fundo da garganta? Cásio do fundo da garganta. Cásio é uma massinha esbranquiçada ou amarelada que, às vezes, cripta da amígdala tem uns buraquinhos que se chamam criptas. Tem gente que tem esse buraquinho muito acentuado, tem gente que tem vários buraquinhos. Aí formam essa massinha muito mal cheirosa. Se a gente espremer, aquele cheiro só sai depois que tomar banho e lavar a cabeça, senão não sai. E aí, uma forma de fazer a remoção, de tentar se fazer, são os gargarejos, com água morna ou com água natural mesmo, que é colocar a cabeça para trás e fazer o gargarejo. Tem um otorrino de Curitiba, que até palestrou para a Associação Brasileira o ano passado, lá no Congresso do Paraná, e ele ensina que na hora que for fazer o gargarejo, por exemplo, eu vou fazer primeiro para esse lado de cá, que eu comprimo um pouquinho aqui a amígdala e faço o turbilhonamento dessa parte. Depois vem para cá, você é comprimido para, assim, é como se tivesse elevando um pouquinho mais a amígdala para, né, tivesse abrindo um pouquinho mais para, na hora que essa água bater lá, turbilhonar lá, esse caso ser expelido. Eu estou tentando tirar o comentário aqui de cima de você, mas não estou conseguindo. Mas Karine, pode deixar também. Não tem problema. Então, a grande pergunta é, o paciente, quando a gente fala que ele está com halitose, você já falou, é porque eu estou com um probleminha de estômago. Problemas estomacais e problemas intestinais têm a ver com halitose? Nunca tive nenhum caso intestinal, nunca tive nenhum caso estomacal. As pessoas correlacionam muito, né? Uhum. Mas eu nunca tive nenhum. Mas existe essa relação na literatura? Existe, porque na literatura existe tudo, né? A gente sabe como é que funciona, né? Mas da Associação Brasileira, lá em São Paulo, lá no CIOSP, e um colega que tem 12 mil atendimentos de halitose. Ele falou, nunca tive nenhum caso de halitose vinda do sistema gástrico. Nunca. Eu gravei. Eu falei, repete que eu vou gravar. Porque quando o paciente fica lá insistindo, mas doutora, não é do meu estômago, você tem certeza que não é do meu estômago, porque eles insistem, né? É como se você fosse a louca, se você não soubesse dar o diagnóstico. E, na verdade, vem da higienização, vem da falta de saliva e vem da alimentação, né? Da alimentação. Você pode orientar... Só um pouquinho, deixa eu só te falar um negócio. Ontem, na live que eu fiz ontem, eu fiz com a Cristina Miura, que é da Pele Diária, né? E a Cristina fez a mesma pergunta em relação ao intestino. Ela tem pós-graduação em microbiologia, né? Eu acho que foi a tese dela, foi relacionada a isso. E aí ela estava falando que procurou assim, foi lá no PubMed, catou tudo que tinha, não achou nada relacionado ao intestino. Não tem. Se fala em estômago, mas o que acontece? O problema da halitose é porque os estudos que tem são relatos da autopercepção dos grupos que participam desses estudos. Então, a autopercepção não vale.
Entendi. Então, assim, de forma muito clara, quem trata a litose, quem trata mau hálito é o dentista. Ponto. Quem for da área que a gente acha que seja competente. Paulo, não sei se você... Aliás, você já me viu falando já assim, até que de vez em quando tem alguém que não é da área da litose, que você sabe que não é, você fala, Karine, eu pensei que era você que ia estar lá falando sobre o assunto, né? Eu nunca me esqueço disso, de um dia que você estava assistindo Bom Dia Goiás, tinha um profissional falando, senti sua falta lá, né, Karine? A questão é, a gente... Me perdi, Paulo, o que foi a pergunta? Eu te perguntei se a alimentação, né? Nós estamos falando Da que é a alimentação, eu ia chegar nisso. redução de saliva, higienização, Sim. quando no limpa-língua e tal. Mas a alimentação, hoje as pessoas vivem de dieta, né? Uma das perguntas é se quem faz dieta tem uma probabilidade de Eu ter lembrei mais mau hálito. Eu lembrei porque eu ia falar de entrevista. É porque é o seguinte, sempre que eu vou para televisão, que eu vou para algum lugar, eu falo, gente, quem manda na saúde é o nutricionista. Não adianta, Paulo, não é médico, não é cirurgião, dentista, é nutrição. A nossa vida está baseada no que a gente come, praticamente, né? Então, assim, é a pirâmide, atividade física, controle da mente e alimentação. Então, a partir daí, a gente tem um equilíbrio. Agora, por exemplo, quantas vezes você chega lá na academia, aí você vai conversar de repente com alguém, não sei se dá tempo, né, de você ter um papinho lá com alguém, mas quando chega na academia, aí a pessoa está de jejum, comeu lá 8 horas da noite ou 7 horas da noite, e aí no outro dia você está lá na academia 8 horas, 12 horas. Gente, não adianta. Vai ter. Tá? Deu uma travadinha, então, cara. O seu tá travando. A outra travando aí para você ou para mim? Não, travou de novo. Tá travando, para mim tá travando você aí, eu não sei. Ou eu tô travando? Você estava travando, agora eu mudei o meu, fui para 4G. Vamos ver se melhora. Tá. Tá? Tá. Então, a alimentação ela contribui muito. Quem mastiga bem, quem tem uma alimentação mais saudável, né? Quem tem o hábito de se alimentar a cada 3 horas. Essa questão, a gente deve comer quando está com fome. Para o hálito, a melhor coisa é comer a cada 3 horas, tá? Então, assim, seja o que for, mesmo que você não vá mastigar, que seja um iogurte, uma gelatina, alguma coisa, você está entregando alimento para o organismo. Então, assim, o organismo está recebendo, vamos supor, um carboidrato, né? Ele precisa de energia. Se ele não receber energia, ele vai começar o processo de queima de gordura. Uhum. E, assim, tem algum alimento, Karine, que você... Eu sempre percebo isso com queijo, né? Tem algum alimento que leva a essa litose? Como que a gente... Se eu como queijo ou se eu como algum alimento que pode dar esse odor ruim, como que eu devo proceder? Eu devo escovar de imediato? Como que é a sua orientação? Tá. Na verdade, nenhum alimento, por exemplo, os alimentos ricos em enxofre, couve-flor, brócolis, couve normal, né, que tem um odor característico por exemplo, às vezes você cozinha uma couve-flor, coloca fechada na vasilha, quando abre aquele cheiro ruim, não é verdade? O brócolis, a mesma coisa. Só se comer em excesso, Paulo, mas mesmo assim, é muito difícil você ter um problema relacionado a quantidade exagerada de alimento que você come, a não ser alho e cebola, certo? E aí, se você comer a não ser o quê? Alho e cebola? Em excesso. Se você comer alho e cebola em excesso, vai depender do seu metabolismo. E aquele cheiro, eles ficam, na verdade, mais impregnados nas nossas papilas do que a outra pessoa possa sentir através do olfato dela. Mas, assim, é uma litose transitória. A gente agora, lá em São Paulo, nesse curso, a gente fez uma avaliação, né, do exame organolético que a gente sente através do nosso próprio olfato. Os colegas da associação, a gente, um dia anterior ao nosso curso lá,
nosso encontro, 2 colegas comeram muita cebola para ver o que os colegas que já trabalham na área sentiam, né? E, é claro, vai ter alteração. Só que aquela alteração é para ser eliminada, que no máximo 24 horas a pessoa já eliminou. Na verdade, 24 horas é um tempo até bem longo, né? Então, assim, comeu bastante na noite anterior, aquele que a gente gosta muito, como chimichurri, todos esses condimentos, indiano, você que viaja muito para os Estados Unidos, você que viaja muito para os Estados Unidos, eles não têm cheiro? Não tem de carne? De carne, né? Eles têm, pelo alto consumo, né? Então, depende. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem cheiro característico de nada assim tão forte, né? É mais a cebola e o alho mesmo, né? E mesmo assim, eu acho que não é tão assim. Acho que talvez aqui em Goiás a gente capricha um pouquinho mais, né? Uhum. Karine, então isso é um mito, né? Falar que tem alguns alimentos, repolho, queijo, peixe, vai causar mau hálito. Na verdade, depende da quantidade, né? Tá colocando aqui leite, iogurte. Isso depende muito da quantidade e da forma como a pessoa elimina, mas não é para causar mau hálito, né? Não, tem que ser uma quantidade muito grande. Ninguém come tanta coisa assim, né? As pessoas normalmente. Então, na verdade, pode ser uma associação de fatores, o mau hálito. Vamos supor, tá tomando bebida alcoólica, tá comendo muito queijo, muitos condimentos juntos, o hálito vai estar alterado. Só que no outro dia que você acorda, o hálito é para estar bom, né? Vamos supor, você dormiu, é claro, vai ter a redução do fluxo salivar, vai aumentar o número de micro-organismos na cavidade, porque essa lavagem não estará sendo feita. Se dormir de boca aberta, pior ainda, né? Se for um roncador, né? Uhum. Mas aí depois, acordou, escovou os dentes, tomou o café da manhã, aí Pra já é parecido. Tem uma, eu acho que chama Gabriela, que escreveu aí acima, ela perguntou 2 vezes. Se ela foi ao dentista, fez tudo, fez o exame, que depois eu quero que você fale sobre esse exame para medir saliva ou para medir a halitose, eu não sei qual é esse exame. E ela fez todas as recomendações. Ela não tem periodontite, ela não tem gengivite e continua com mau hálito. O que pode ser? Pode ser que ela sinta. Primeiro tem que perguntar. Ela tem alguém na casa dela, alguém do convívio, que realmente fale para ela que o hálito está alterado. Porque se realmente tiver essa queixa de outra pessoa, aí sim, ótimo. E a gente verificar isso em consultório, aí nós vamos investigar. Pode ser uma descamação, pode ser uma saliva muito viscosa, pode ser um acúmulo em região que talvez outro colega não tenha visto. Paulo, não é incomum eu receber pacientes que, às vezes, alguma coisa passa despercebida, uma raiz residual minúscula que está lá, acumulando micro-organismo, fio de sutura que fica, não é incomum. Fio retrator. Fio retrator. Karine, e estão perguntando aqui, porque a gente já sabe que a redução do fluxo salivar pode gerar uma halitose. E Sim. também o hálito ruim pode ser multifatorial, que a gente acabou de falar. Mas tem uma pergunta aqui, se o excesso de saliva pode dar mau hálito. É muito raro, até mesmo porque é bem raro alguém ter excesso de saliva. É muito raro. Se a pessoa tiver excesso com a viscosidade, uma fiabilidade, uma viscosidade boa da saliva, não tem problema nenhum. Agora, se ela tiver com excesso e sabe aquela saliva assim muito viscosa, sabe? Que o paciente tem vergonha de cuspir, que a gente percebe o desconforto dele, que a gente está com sugador de alta potência e aí puxa, mesmo assim que tá puxando, seja lá com sugador cirúrgico, aquela saliva não vem de jeito nenhum, aquilo lá é preocupante, porque aquilo lá é proteína que tem na saliva. Então, a gente pode ter halitose por esse motivo, sim. Bom, então a gente falou um pouquinho desse diagnóstico. Infelizmente não dá para a gente falar tudo, né, Karine? A gente está respondendo algumas perguntas, mas como que é feito esse... Eu tenho algum teste que eu faço para falar você está com halitose de forma objetiva? Tá. Eu tenho algum teste para fazer fluxo salivar? Isso é simples? Como funciona?
Para quem trabalha na área, é bem simples, tá, Paula? Em casa, o único teste que você pode fazer é perguntar para outra pessoa. Não adianta fazer conchinha, não adianta lamber o pulso. Se você lamber o pulso, Rafael lamber o pulso dele, seus meninos Vai ficar ruim. vai ter mau cheiro. Isso é certo, tá? Saliva, na hora que a parte líquida evapora, que a parte sólida fica, aquilo lá vai ter um mau odor. Então, não adianta lamber o pulso e depois cheirar. Não adianta pegar uma colher, passar lá no fundo e cheirar. Aquilo lá é matéria, saliva como matéria orgânica depositada, vai ter mau cheiro. Então, não é assim. É perguntar para outra pessoa se quando você conversa pertinho ou se você conversa na distância, se a outra pessoa sente, aí sim, ok. Então, você vai procurar essa ajuda. Em consultório, quando o paciente vai, nós passamos as orientações sobre o uso de produtos com odor, sobre a questão da higiene bucal que deve acontecer antes, a questão da ingestão de água, de alimentos prévios, para a gente não ter nenhuma interferência durante a nossa avaliação. Durante a avaliação, a gente faz um levantamento da história de vida do paciente, de como que ele se sente, do que ele faz, qual medicamento ele faz, qual que é a atividade física que ele faz, como é a dieta, como é que é a situação do sistema dele, como é que o organismo dele está funcionando, se ele tem a vitaminose, se tudo, a gente pergunta tudo. E aí a gente passa para o exame clínico, e no exame clínico a gente vai verificar tudo, fazer sondagem periodontal, avaliar a amígdala, avaliar todos os dentes, avaliar restaurações. E aí, sim, eu faço o meu exame. Antes, a gente fazia o organoléptico, que é eu estar sentindo mesmo o olfato do meu paciente bem de pertinho, só que agora, depois de março, nunca mais aconteceu esse exame. E para o colega que não trabalha com aparelho, que não tem um aparelho hoje, Paulo, é bem difícil, porque o aparelho, ele mostra para a gente números, né? Na verdade, o olfato é a melhor coisa que tem. O aparelho, ele só soma. Por exemplo, dá muito bem para se trabalhar sem aparelho. Só que agora, na pandemia, não dá para fazer esse exame do nariz com os nossos pacientes. Sim. Então, a gente tem o nariz, é um aparelho, né, que poderia estar verificando... Como ele chama, Karine? Existe os dois que são bons. É o Alimeter, é um aparelho americano, e o Oral Chroma, que é um aparelho japonês. Tá? Então, através dele, a gente verifica a concentração dos compostos dentro da boca. Então, nele, a gente avalia 3 principais gases da litose. E aí, depois dessa avaliação do hálito, fazemos a avaliação salivar, que é primordial. Então, avaliamos a saliva, que a gente chama saliva de repouso, que é quando não está mastigando, que é a saliva da maior parte do tempo, que estamos aqui conversando, é saliva de repouso, estamos dormindo, estamos lá trabalhando de boca fechada, é saliva de repouso que está sendo liberada o dia inteiro. E avaliamos também a saliva de estímulo. Qual que é a produção quando se mastiga? A gente avalia pH, fiabilidade, a cor da saliva. Então, a saliva é a grande protetora da boca. Se, por exemplo, a gente tem excelentes dentes ou excelentes reabilitações na boca, mas a pessoa não tem saliva, a gente com certeza vai ter um comprometimento desse trabalho. Da longevidade, né? Sim. Bom, então, feito o exame e chegou à conclusão que tem halitose, tem redução do fluxo salivar, tem os dois... Como que eu posso tratar, Karine? A redução do fluxo salivar, eu tenho algum chiclete? Eu tenho algum medicamento que vai estimular? Chiclete, ele pode ser usado, só que a gente tem um tempo que se deve mastigar, tem um horário que se deve mastigar para não desenvolver gastrite, para não gerar dores. Primeiro, a gente tem que conhecer, vamos supor, usuário de prótese total, a gente não recomenda o estímulo, né, a mastigação, né, de chicletes, nem dos silicones, que são hiperboloides, que é um material que é próprio para fazer fisioterapia de glândula salivar. Estimulamos com a laser terapia, laser de baixa intensidade. Então, a gente consegue irradiar tanto dentro quanto fora da boca. Eletroestimulação de glândula salivar. Existe também, eu vi alguém perguntando se existe tratamento medicamentoso. Existe, mas eu não vou citar nome de medicamento, porque é muito perigoso. Esse medicamento, ele traz diversas reações. Ele só é usado em último caso, até às vezes em alguns casos a gente tem na literatura essa mesma medicação usada como promotor, como se diz, um protetor
para radioterapia de câncer de cabeça e pescoço, né? Quando o paciente vai passar por isso, mas eu não vou falar o nome. Então, o que mais que a gente faz? Estimular sempre o paciente a beber água aqui, ó, tá aqui do lado. Então, água a gente tem que beber. Saliva da gente é praticamente água. 99% da nossa saliva é água. Então, se eu não beber água, como é que eu vou ter saliva? É impossível. Eu falo assim por mim, né, Karine? Aos 40 anos eu tive minha primeira cárie. Nunca tinha tido cárie. E você sabe por quê? Porque minha mãe sempre foi muito cuidadosa e sempre muito voltada para a prevenção. E para mim foi uma grande surpresa, porque assim, eu sou muito cuidadosa. Mas o que eu notei, eu sou muito difícil para beber água. Então, assim, eu notei que eu estava com apertamento e estava sem beber água. Então, assim, a água, ela não é só importante para não ter mau hálito. Ela é importante até para evitar problemas como cárie, né? Porque por que eu tive cárie? Pouca saliva. Sim. E o intestino também, ele funciona muito melhor. Na verdade, o organismo inteiro ele funciona melhor se tivermos água. Então, tem que tomar água. E outra coisa é mastigar. A ansiedade, a pressa tem feito as pessoas comerem mais rápido, engolir o alimento mais rápido. Então, assim, a mastigação está muito prejudicada, Paula. A gente tem que estimular o paciente a mastigar do lado direito, do lado esquerdo. Então, as reabilitações, elas são importantes até para isso, né? E a manutenção, né? Hoje eu vejo as reabilitações, eu acompanho um pouquinho, bastante, que vocês têm feito lá na BO, sobre tentar se manter dentes em boca, né? Quando a gente perde um dente, a gente perde a propriocepção, que a gente vai ter um decréscimo de fluxo salivar também. Então, a gente precisa levar esse estímulo, precisa cuidar cada vez mais da saúde bucal das pessoas com equilíbrio. Karine, então, a saliva a gente tem as alternativas. Agora, a litose, eu vou cuidar da saliva. Quais são, assim, 5 pontos primordiais para a pessoa não ter a litose nessa pandemia? Bom, você disse, nós já estamos, assim, a vida inteira, né? Quantos anos você já tem de graduada, Paula? 20. Pois é, eu tenho 16. Tanto em graduação, pós-graduação, você tem mestrado, doutorado, sempre se teve aquele cuidado com biossegurança. Não é porque agora a gente tem um vírus que a gente está aprendendo a cuidar agora, não. Na verdade, você diz, nós cirurgiões dentistas, talvez, eu acredito que nós somos os primeiros, né, a ter essa preocupação. Então, assim, deixar de fazer a visita ao cirurgião dentista para fazer a prevenção é o primeiro passo. Não se deve deixar, se deve consultar. E, assim, sua mãe que trabalha tanto com prevenção, sua irmã também, a gente sabe, a gente tem que estabelecer, cada pessoa tem um tempo definido para voltar, para retornar ao consultório. Quando a gente fala assim, retorna de 4, de 3 meses, isso não é porque a gente está querendo ganhar dinheiro. É claro, nosso trabalho, a gente não precisa trabalhar, precisa de ganhar, ser remunerado por isso. Mas é para a gente saber, ter o controle, saber, olha, isso aqui que eu fiz, eu estou conseguindo manter, que lá está equilibrado. Então, o primeiro passo é esse, estando dentro do consultório do cirurgião dentista. Segundo passo, tentar controlar o estresse, a ansiedade. Eu sei que isso é muito, muito difícil, mas tem que ter um momento de relaxamento, tem que ter um momento de pensar. A gente está vendo hoje na odontologia, tanto se fala, né, desencoste os dentes, né? Tem até aplicativo para isso. Então, assim, vamos tentar manter o equilíbrio e terceiro lugar que eu diria, a manutenção da saúde bucal em casa, que é isso que você me disse. Mesmo uma pessoa que tem um fluxo salivar maravilhoso, ela não deve fazer higienização uma vez só por dia. A fita ou fio dental nunca foi frescura do cirurgião dentista. Ela é a coisa assim, fundamental. Os irrigadores orais, do tipo Orempic ou semelhantes, as escovas interdentais, nada substitui o fio dental. Então, tem que se fazer o uso. A limpeza da língua vai do bom senso, o uso de enxaguantes bucais
deve ser prescrito o cirurgião dentista que vai saber prescrever qual que é o mais adequado para a situação do paciente dele. Não é chegar na farmácia e falar, esse parece que é legal, tá mais barato, tá mais caro. Ele está prometendo que vai clarear os meus dentes, não pode. O profissional que tem que fazer essa prescrição. Essa seleção. Isso. Já falei de 3 pontos, né, sobre a prevenção. A quarta que eu diria é essa aqui, tomar bastante água. Bastante água. Você vê, você tá com água e eu tô com café. Olha a diferença. Sou muito ruim para beber água, mas muito ruim. Pois é, e uma das questões, falta no último ponto, né? Uma das questões, Paula, café, alguns chás, bebida alcoólica, tudo isso resseca muito, desidrata muito a boca. A gente sabe, a gente toma café, a gente sente que a boca é como um efeito adstringente, a gente sente repuxando, é uma coisa assim que às vezes incomoda. A gente ama o cheirinho do café, ama tomar café, eu também sou como você, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de café que a gente toma até mesmo pelo calor. O cigarro também. Bastante. E a questão do cigarro também é que o cigarro, ele mascara a doença periodontal, né? Ele mascara a doença periodontal, ele faz uma hiperqueratinização das mucosas da boca, principalmente das papilas, né? Então, assim, a mucosa é uma mucosa bem mais grossa, uma mucosa que às vezes está lá descamando sem parar. A papila, igual, às vezes, é aquela papila que é a pilosa mesmo, né? Feia, que fica com aquela característica amarelada. Fora o mau cheiro do cigarro, que é terrível, né? E que mais? Aqui, antes de você chegar no último ponto, né, na última dica, 2 pessoas perguntaram: escovar os dentes com água oxigenada 10 volumes ajuda na litose? Escovar os dentes e nem bochechar com água oxigenada. A água oxigenada, ela não é indicada para nada. Agora, na época de pandemia, estamos usando para bochechos prévios aos nossos procedimentos odontológicos. Só que a água oxigenada, ela não pode ser usada. Ela reduz, ela desequilibra muito a flora bucal bacteriana de todos os micro-organismos que tem dentro da boca, né? O microbioma bucal. E tem outra coisa. Tem estudo, sim, que a água oxigenada, né, que é o nome comercial não, conhecido, né, o nome vulgar do peróxido de hidrogênio, ela tem o poder de cocarcinogenicidade. Ou seja, o que é isso? Não é que ela vai promover o câncer, ela pode sim estimular. Então, aquela pessoa que tem o hábito de todos os dias bochechar água oxigenada, porque acha que o dente vai ficar branco, ou que vai eliminar todos os micro-organismos da boca, com certeza ela pode desenvolver alguma alteração que depois a gente não consiga mais solucionar. E eu acho que o último ponto é ficar atento, né, Karine, a tudo isso que você disse, né? O último ponto seria perder a vergonha de perguntar, se você estiver inseguro, de perguntar para alguém da sua confiança. Você não precisa nem falar assim, olha, não tem coragem. Paula, é um número crescente aqui em Goiânia, não sei o que é. Eu falei, gente, não sei se esses casamentos estão muito ruins, o que está acontecendo. Mas, assim, marido não sabe que a mulher foi no meu consultório, a mulher não sabe que o marido foi, eles não têm coragem de perguntar. Falam assim, meu marido está ruim? Eu preciso de alguém. Se eu vou fazer o tratamento, eu preciso de alguém que está lá na casa, que convive diariamente, para falar assim, olha, se tiver ruim, você me avisa, ou vamos supor, vamos conversar pertinho, está te incomodando? Porque só assim. Cumplicidade, então, assim, né? Justo. A gente divide tanta coisa, por que não pode dividir uma pergunta dessa? E mau hálito não é doença, mau hálito tem tratamento, mau hálito tem controle. Então, não tem por que ter vergonha disso. Não é porque a pessoa é porca, é porque às vezes ela não sabe, ela tem uma alteração dentro da boca, mesmo fazendo higiene bucal, né? E a questão da insegurança. Às vezes a pessoa é muito, muito insegura em relação ao hálito dela, aí ela escova 20 mil vezes, passa 1 hora escovando, igual aquela sua paciente. Eu não sei se é porque ela é muito preocupada em relação ao hálito, ou se é porque já está numa fobia já de micro-organismos espalhados dentro da boca. Eu imagino agora na pandemia, né? Karine, estão perguntando aqui, a Vanessa perguntou, acho que foi a Vanessa, que o dentista que indicou
é água oxigenada. Na verdade, existem várias filosofias, né, Karine? Eu acho que a gente, assim como qualquer área, né? Sim, se for Na prescrito, né, medicina, Paula? Se for prescrito, aí tudo bem. Quando tem prescrição, e tem data para começar e para terminar. Quando a gente prescreve um antibiótico, vamos supor, às vezes lá de 12 em 12 horas, ou de 7 dias, né? 24 dias, 7 dias, né? Você vai tomar depois do café da manhã. Tem prescrição. Voltou. Não é fazer o uso, chegar na farmácia, Contínuo, né? e comprar. Não é fazer uso contínuo. Mas, assim, o que eu queria terminar é falando, né, da importância de mesmo nós, dentistas. Eu comecei e vou terminar assim. Eu acho que não tem nenhum profissional no mundo, Karine, que tem conhecimento de tudo. Quem se acha o todo-poderoso e se acha o dono do conhecimento de tudo, ele não consegue tratar ninguém, porque é impossível se manter informado com ciência, com experiência, com pesquisa em todos os ramos. Então, assim, se você não tem conhecimento sobre a litose, tenha uma pessoa para indicar. Quantas vezes eu te indiquei o paciente, falei, Karine, esse paciente eu não dou conta, né? Sim. E outra, eu não tenho o equipamento apropriado para medir fluxo salivar, para medir a litose. Então, assim, eu acho que dentista ou qualquer profissional da área da saúde precisa saber indicar e saber indicar bem, né? Então, assim, essa paciente que teve um problema com a água oxigenada, talvez é porque ela não foi procurar profissional que é conhecedora do assunto, né? Então, eu acho que a gente precisa saber as pessoas certas para indicar. E dentro disso, eu queria te agradecer, né? Eu acho que você exerce um papel fundamental dentro da sociedade. A litose é algo muito sério, né? Quem tem a litose, às vezes, afasta as pessoas, às vezes tem problema social, e você fazendo isso de forma exata, você sabe fazendo isso com conhecimento, você ajuda uma sociedade como um todo, né, Karine? Então, queria te agradecer por estar nos disponibilizando esse conhecimento, né? Eu que te agradeço a oportunidade da gente estar nesse bate-papo aqui hoje, né, Paula? A gente normalmente cruza nos congressos rapidinho e às vezes não dá tempo de conversar. Foi ótimo. Eu estou à disposição para sempre que você quiser falar sobre isso ou sobre outros assuntos, tá? Admiro o seu trabalho também, né? Gosto muito, acompanho sua rotina de vida aí, o que você faz pela sociedade, não só no caso dos colegas de profissão. Você faz assim para mostrar a leveza que a vida deve ser, por exemplo, cada clique que você faz, da vida que você vê. Você dá vida à vida, das suas fotografias e em tudo que você mostra para gente que está fazendo na sua casa, nas suas viagens, né? Então eu falo para você, nossa, Paula, eu tô adorando. Eu acho que da última vez foi a Suécia, né? Que eu fiquei encantada. Não foi a Suécia que foi? Foi. Então, é isso. E sobre essa questão do isolamento social, até escrevi um texto sobre isso, vai sair no meu blog, né? Eu tinha um blog na Ludovica, a Ludovica não existe mais, então agora eles são inseridos dentro do meu site, que é o meu nome, né? Que é carinemagalhães.com.br. Com Y, né? Não é Karine com Y. Karine com Y, tá bom? Tá bom. Karine, muito obrigada. Que seja uma semana bem especial para todos nós. Amanhã eu vou ter uma outra live que eu vou falar essas multitarefas, né, que a gente exerce. Se tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente faz tanta coisa e está exausta, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse equilíbrio que a gente deve ter. E durante essa semana a gente vai ter outras lives também. Eu creio que você aí vai estar trabalhando muito nisso. Obrigada, viu? Boa semana. Eu que agradeço. Um beijo grande, dá um beijo nos meninos em casa, um beijo para a Luciene, se ela estiver ainda assistindo a gente. Ela está aí. Sou fã da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, do seu marido. Tá bom, Karine. Tá bom, então um beijo grande. Fique com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.